E aí, pessoal, e aos poucos a lista de Renato começa a se fechar. Quem não lembra da famosa lista? Existem jogadores que eu já conversei e que viriam para o Grêmio também por minha causa. Lembram disso? Pois aos poucos essa lista vai se fechando e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Golden Brasil. Para você que está com dificuldade de fazer investimentos e precisa conhecer o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas. A Golden Brasil oferece contratos de minérios para você lucrar todos os meses e ainda brindes na compra destes contratos. Fale agora com a Golden Brasil. Na descrição do vídeo você tem o link com todas as informações e também o contato dos consultores da Golden Brasil, empresa que trabalha nesta área desde 2019. Fale com a Golden Brasil e faça também lucros todos os meses. Gente, é curioso, né? A gente vai começando a ouvir as entrevistas e vai unindo uma na outra como se fosse um grande quebra-cabeças. Aí, quando o Reinaldo foi anunciado, o Reinaldo disse, eu tô aqui porque o Renato falou comigo e a gente tá entrando aí num projeto novo de reconstrução do Grêmio. Um dos nomes. Aí a gente volta lá um pouquinho no tempo e lembra, quando o Renato deu a entrevista, ele falou, falei com 5 nomes que vêm pro Grêmio se eu estiver aqui. Tá bem. Aí a gente começa a ir para a história. Quem disse na coletiva de imprensa exatamente essa mensagem? O primeiro foi o lateral esquerdo Reinaldo. O segundo foi o volante PP. O terceiro não veio, que foi o Rodinei, o lateral direito. O Grêmio acabou tendo que buscar outros laterais. Mas Rodinei também disse isso. Ontem, na entrevista coletiva de Vina, ele também disse isso. O Renato já havia dito na sua entrevista no pós-jogo contra a equipe do Avenida que ficou feliz com a vinda do Vina, que já tinha tentado ele antes, que já tinha conversado com ele antes, e o Vina ontem confirmou. Então Vina é o quarto. Reinaldo é o primeiro, PP é o segundo, Rodinei, que não veio, é o terceiro, e o Vina, desculpa, é o quarto. O quinto, claro, sem discussão, é Michael. Que a todo momento Renato diz, eu tenho um acerto verbal com ele, e o Grêmio explicita isso também nas manifestações. Ou seja, aos poucos a lista de Renato foi cumprida. O Rodinei acabou fazendo um bom contrato na Europa e saiu, o que é lógico, não faria aqui em razão da força financeira. E o Michael, o Grêmio ainda luta contra gigantes, é verdade, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, para trazer, fazendo, claro, aquela ideia de compor a lista de Renato o mais rápido possível dentro disso. O Grêmio fez muitas contratações além desses pedidos do Renato. A gente sabe de outros jogadores que o Renato pediu também, como o Bruno Vini, que o Renato achou que poderia dar aqui uma aposta. O Grêmio fez outros movimentos, o próprio Gustavinho. Mas a lista de Renato, a composição da lista de Renato, ela cada vez fica mais clara. E ela fica clara, e eu acho interessante que a gente fale isso, e aqui não tem nenhum tipo de crítica ou não, nada disso, é só uma constatação em cima exatamente das manifestações dos próprios jogadores. Dos próprios jogadores. Eu gostei muito da entrevista do Vina ontem. Só que em determinado momento ele diz, cara, o Renato me convocou, tô aqui, sempre quis trabalhar com ele e tal. Isso é um negócio que tá aqui. E assim as coisas vão se construindo. O Grêmio, de fato, mais uma vez, e isso está escrito exatamente nessas manifestações, constrói o seu projeto em cima do treinador. Assim como fez nos últimos anos, o projeto do Grêmio tem no técnico Renato Portaluppi o principal pilar. Nos anos passados, quando o Renato saiu, tudo desandou e o próprio Renato disse isso. Quando eu sair daqui, vai acabar, porque o Grêmio não tem capacidade aqui para tocar.
que aconteceu? Acabou. E agora, mais uma vez, o Grêmio coloca dentro do seu conceito uma base com um pilar, Renato Portaluppi. E isso está muito bem escrito aqui. Ontem eu estava vendo, por exemplo, o departamento de futebol profissional, ali a estrutura do organograma do futebol profissional. Não mudou nada. O departamento médico segue igual, a preparação física segue igual, a fisioterapia segue igual, a nutrição segue igual, as estruturas são idênticas. A única diferença é exatamente essa força do Renato e, claro, o nome dos dirigentes de futebol ali que mudaram e tal. Era Denis Abraão e Sérgio Vasquez, passou a ser agora o Calef e o Brum. Mas a estrutura ela é toda baseada em cima desse conceito de força ao treinador, que é uma das mágicas do futebol. Eu preciso dizer isso, tá? O Grêmio historicamente fez isso. O Grêmio sempre teve, nos tempos vitoriosos, treinadores muito poderosos. O Filipão é um caso mais clássico disso, mas em outros momentos também, se a gente for para a história, Foguinho, nós temos essa relação muito forte com o treinador, o que é típico de uma cultura do clube, e tá tudo certo. Só que, na hora da crise, tem que dar sustentabilidade, porque a base de sustentação, ela precisa ser posta. A base de sustentação, cada vez mais fica claro isso, é Renato Portaluppi. É Renato Portaluppi. Até a maneira que a gente colocou lá, da forma como o Renato falou na saída da coletiva, puxando o vice-presidente de futebol, dando uma entrevista, chamou o Renato, ele quis sair, o Renato puxou ele. Quando o Renato deu o nome, ele saiu da entrevista, no meio da entrevista. Ele acabou não concedendo a entrevista. Deixa claro isso. E Renato é o centro. E que bom que seja, porque sabe mais que os outros. Se a gente olhar as escalações, as contratações aqui, vai ter gente que vai criticar o PP, vai ter, mas o Fábio e o João Pedro, e aí? Então nós temos que posicionar o próprio Galdino, a renovação do Diego, mas foi o Renato também. Calma. Vamos ter os fatos dentro das verdades que eles posicionam e não as narrativas que muitas vezes nós jornalistas fazemos. Essa aqui é a posição. E isso aqui é em cima de fatos. Tudo que eu estou contando para vocês aqui, vocês viram ou ouviram. Então, esse processo e a lista de Renato deixa claro qual é, mais uma vez, o projeto que o Grêmio desenvolveu. E o projeto é baseado neste alicerce. Que a gente tenha entendimento disso e saiba, na hora da crise, não adianta tirar o alicerce. Não adianta. Se tirar o alicerce, afunda de novo. Então, que na crise a gente cobre ações do próprio Renato, que é o centro inteligente deste processo. A lista de Renato começa a se fechar. Tomara que o Renato acerte e contrate o Michael. Se isso acontecer, o Grêmio vai estar com o seu projeto montado, forte, e tenho certeza que aí com um ou outro acerto da direção, o goleiro, talvez um lateral, o Grêmio vai fazer uma super temporada no ano de 2023. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.